Aula 8. O pecado. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Pecar é conduzir-se ou deixar-se conduzir consciente e voluntariamente por caminhos de transgressões às leis divinas. Pecar é, antes de tudo, contrariar os princípios da palavra em autêntica rebelião a Deus. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado é o mal dos séculos. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Desde muito se ouve falar do pecado, mas na íntegra, o que ele é? Esta lição aborda este assunto de forma objetiva, examinando-o à luz das Escrituras, além de demonstrar suas terríveis consequências. Pecar equivale a errar o alvo, arruinar-se. Trata-se do fracasso proposital em não atingir um padrão previamente conhecido. O pecado é apresentado como recusa de se submeter a Cristo e como falta de fé na sua pessoa bendita e palavra. E por essa recusa, o homem se torna culpado, se excluindo do reino de Deus e tornando-se objeto do juízo e do castigo divino. Neste caso, o pecador é o que, renegando a Deus, permanece inteiramente entregue a esta recusa. Todo problema que aflige as pessoas pode ter como pré-diagnóstico o pecado. Toda má conduta é pecado. Entretanto, pecar é mais do que comportar-se erradamente. Pecar é conduzir-se ou deixar-se conduzir consciente e voluntariamente por caminhos de transgressões às leis divinas. Pecar é, antes de tudo, contrariar os princípios da palavra em autêntica rebelião a Deus, o que leva alguém a revelar os mesmos atos transgressores do diabo. Pecar é exercitar-se em impiedade, o que torna seu praticante um blasfemo, colocando-o em uma situação de oposição a Deus e de eminente juízo. O pecado também é descrito como a ofensa da pessoa divina, b. desprezo pelas palavras do Criador, c. rebeldia, d. desconfiar de Deus e seguir o próprio coração, e afastar-se do que Deus considera como certo, f. etc. A origem do pecado. Uma inevitável pergunta sempre surgirá quando abordamos a questão do pecado. Onde e quando surgiu o pecado? Sobre este aspecto, é preciso fazer algumas considerações importantes. Primeiro, Deus não é o autor do pecado. Evidentemente, Deus, na sua consciência, já vira a entrada do pecado no mundo, bem antes da criação do homem. Porém, deve-se ter o cuidado ao fazer essa interpretação, para não lançar sobre o Senhor a causa ou autoria do pecado. Esta ideia está excluída da Bíblia. Em Jó, capítulo 34, versículo 10, diz: longe de Deus o praticar ele a perversidade, e Todo-Poderoso o cometer injustiça. Deus é santo e 3 vezes santo, e não há nele nenhuma injustiça. Tiago diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo
a ninguém tenta. Deus abomina o pecado, e a prova disto é que ele enviou Jesus Cristo como provisão, a fim de destruir o pecado e salvar os homens. O Senhor Deus definitivamente não é o autor do pecado. É importante dizer que tal ideia surgiu na busca de aliviar a consciência humana do seu delito. Não é nova a tentativa de culpar a Deus pela entrada do pecado no mundo. Na verdade, ela nasceu com Adão após sua desobediência. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão não estava aqui culpando sua esposa, mas sim a Deus, por ele lhe ter dado a mulher como companheira. 2. O pecado originou-se entre os anjos. Muito antes da criação do homem, houve uma grande rebelião no céu, chefiada por certo querubim protetor, cujo nome era Lúcifer, o qual desejou exaltar o seu trono e ser igual a Deus. Deus havia dado aos anjos o livre-arbítrio para que esses servissem com amor e de forma voluntária. Porém, tristemente, alguns se rebelaram, recusando a adoração e obediência ao Senhor Deus, preferindo seguir após Lúcifer. Deus lançou fora do céu todos os anjos pecadores, pois sua pessoa bendita não pode habitar com a perversão. O pecado surgiu da soberba, do orgulho e da autoexaltação de uma das mais formosas criaturas de Deus. Destas narrativas, temos então o relato mais antigo sobre a origem do pecado. 3. O pecado entre os homens. De acordo com a narrativa sagrada, o primeiro pecado do homem consistiu em haver Adão comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, em desacato à ordem do Senhor. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O primeiro homem, Adão, além de um perfeito estado, gozava também do livre-arbítrio, o mesmo que o Senhor havia dado aos anjos. Porém, sendo tentado, não resistiu e desobedeceu às expressas ordens do Senhor. Do ato de comer o fruto proibido, temos então o relato do primeiro pecado entre os homens. O pecado original. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O pecado do primeiro homem não foi apenas um delito particular, mas uma transgressão de incrível efeito e relevância, visto ser Adão o representante da raça humana. Seu pecado não somente afetou a si mesmo, mas a todos os seus descendentes. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A humanidade inteira se tornou faltosa diante de Deus, passando a abrigar em si o que comumente chamamos natureza pecaminosa ou adâmica. Cada homem, por ser descendente de Adão, assume a responsabilidade do primeiro ato pecaminoso, ainda que não tenha cometido um único delito particular. É a isso que chamamos de pecado original. É evidente que esse tipo de pecado não condena os inocentes, mas é certo que todo homem permanece espiritualmente morto até que experimente o novo nascimento. E vos vivificou
estando vós mortos em ofensas e pecados. Pecar é afrontar a Deus, pois a. Transgride sua lei. Deus, ao criar todas as coisas, estabeleceu princípios para elas e deseja que o homem os cumpra. Não cumprir esses princípios é ofendê-lo. Qualquer que comete pecado também comete transgressão, porque o pecado é transgressão. B. É um desvio do ensinamento bíblico. O Senhor nos deixou sua palavra, na qual está escrito o testemunho de inúmeros fiéis, a fim de que, através dessas lições de vida, pudéssemos crescer na fé e no conhecimento de Deus, além de viver uma vida santa. Todavia, ao pecarmos, estamos seguindo um caminho oposto a estes ensinos, o que constitui em afronta a Deus e sua consequente reprovação, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. C. Nos afasta da comunhão com o Criador. O desejo de Deus é que seus filhos sejam abençoados e plenos em comunhão com o Espírito Santo. Ao pecar, no entanto, o homem afasta e coíbe a ação do Espírito, o qual não pode habitar onde o pecado se encontra. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Etapas do pecado. O pecado, quando tolerado, se desenvolve nos seguintes estágios. Primeiro, perda do discernimento. Neste primeiro estágio, o pecado prejudica a capacidade de autoavaliação e o pecador, por sua vez, passa a minimizar o poder destrutivo do pecado. Os insensatos zombam do pecado. Segundo, enrijecimento do coração. Neste segundo estágio, o pecado leva o coração à insensibilidade, expondo-o a amarguras, ressentimentos, falta de perdão e etc. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa do meu pecado e os meus ossos se consomem. Terceiro, morte espiritual. Neste último estágio, o pecado terá alcançado seu definitivo e irreversível resultado, a morte e completa separação de Deus. Uma mente insensível à voz do Espírito embrutece o coração, que por sua vez passa a conduzir o homem a um caminho de morte, porque o salário do pecado é a morte. Conclusão: absolutamente nada pode ser mais devastador para a vida de um homem do que o pecado. As inúmeras guerras, revoltas, estupros e violências que há são oriundas de corações imersos em pecado. Este mal tem sido o agente responsável por manter o homem afastado de Deus. Pois Deus não atende a pecadores. E é certo também que este mal será punido onde for encontrado. O pecado tem sido o mal de todos os séculos, pois seu salário é a morte. A única forma de escaparmos da terrível punição que sobrevirá sobre os que praticam a impiedade é o reconhecimento e confissão a Deus de todos os pecados antes cometidos, apelando para Cristo, cujo sofrimento e morte sobre a cruz eliminou toda a culpa e mancha deixada pelo pecado, e da parte de Jesus Cristo,
que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É dever de todo regenerado proclamar o Evangelho de Cristo, além de anunciar os malefícios do pecado, demonstrando através de um renovado estilo de vida que é possível viver distante da impiedade e completamente livre dos poderes do pecado. Em Cristo, este estilo de vida deixa de ser um sonho e se torna realidade. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.